nosso texto hoje é Ruth, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Mas antes de adentrarmos no texto, vamos fazer uma rápida recapitulação. Vimos, no capítulo 3, como Noemi instruiu Ruth sobre como reivindicar Boaz como seu resgatador. Vimos que envolvia até um risco. No entanto, toda a linguagem usada por Boaz como por Ruth e a identificação dela como mulher de valor indicaram que não houve nenhum problema de risco. Vimos também que Ruth põe em prática o plano arquitetado por Noemi. Ruth apresenta seu pedido para Boaz. E essa ação de Ruth estava de acordo com a lei, tomando a iniciativa de buscar o casamento. Vimos também que Boaz aceitou a iniciativa de Ruth e visualizou maior virtude nisso. Vamos lembrar que a primeira virtude que Ruth demonstrou por Noemi, não abandonando Noemi, provendo as necessidades de Noemi, isso foi algo que saltou aos olhos de Boaz. Só que agora ele enxerga uma segunda benevolência em Ruth, que demonstrou maior valorização pela lei de Deus, maior valorização pela preservação familiar, deixando de lado as possíveis inclinações naturais, e foi procurar seu resgatador, Boaz. Boaz, diante disso, enfaticamente declara que faria tudo para ser seu resgatador, reforçando que tão certo como o Senhor vive, ele o faria. Aí chegamos no texto de hoje. Vamos fazer a leitura dele. 3:14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher ainda. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, filha minha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Muito bem. Precisamos lembrar algo que estudamos logo no início, que são os propósitos da administração de Deus. Para relembrarmos, então, eu coloquei aqui na lousa a administração dos propósitos de Deus. Essa é a maneira como nós devemos enxergar as Escrituras, essa é a maneira como nós devemos enxergar as nossas vidas, essa é a maneira como devemos enxergar o agir de Deus, essa é a maneira que nos leva a interpretar corretamente as Escrituras. Primeiro ponto: Deus permite o mal. E para que nós possamos compreender os propósitos da administração de Deus, nós temos que compreender o contexto da época. Israel
está no período dos juízes. Essa história está se desenrolando no período dos juízes. E no período dos juízes existia um círculo vicioso, um ciclo de cair, se arrepender e levantar. Israel serve ao Senhor, Israel cai em pecado de idolatria. Israel é escravo. Deus permitiu o mal. Israel clama ao Senhor, se arrepende, Deus levanta um juiz. Israel é liberto, Israel serve ao Senhor. Isso é um ciclo contínuo. E esse ciclo contínuo está ligado à administração dos propósitos de Deus. Deus permite o mal, Israel pecou. Deus julga o mal, Israel é feito escravo. Deus liberta do mal todas as vezes que Israel se arrepende. Deus abençoa apesar do mal. Ele liberta. Israel serve ao Senhor de novo. Este é o ciclo contínuo do período dos juízes. E é dentro desse contexto que nós temos a nossa história se desenrolando. Esses ciclos de pecado, ser disciplinado por isso, para arrependimento, onde Deus julga o mal, liberta do mal, e apesar de tudo, Deus abençoa os seus com amor leal, com amor benigno, com amor recíproco. Essa é a visão geral em relação à nação de Israel. Agora, nós estamos vendo a história de uma família dentro deste macro, mas no mesmo contexto, aonde essa família, nesse período que Deus julga Israel, vem fome sobre Israel, eles se deslocam para Moabe. E lá se estabelecem com aquele povo pagão. Lá seus filhos casam, e lá ocorre a morte de todos os homens. E Noemi volta com Ruth. Esta visão específica de uma família inserida neste macro, nesse ciclo, esse é o nosso contexto. E o nosso texto que nós estamos abordando hoje, ele se encontra nesse terceiro ponto. Deus libertando do mal. Deus permitiu o mal, Israel entrou em idolatria. Deus julgou o mal, veio fome. Deus liberta do mal, e eles estão nesse processo de libertação, de arrependimento, aonde Deus levanta um resgatador, Boaz. Então nosso texto se encontra dentro desse momento, do terceiro ponto de libertação do mal, onde Boaz é o instrumento usado por Deus para esse resgate, seguindo a lei do levirato. Levir, no latim, quer dizer cunhado, ou seja, o irmão do falecido resgatando a cunhada, se casando com ela e dando direito de herança e de nome, onde uma família é preservada pela união matrimonial. Vimos que Boaz age de forma respeitosa. Vamos lá, versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele, Boaz, disse: não se saiba que veio mulher a ele. Boaz age de forma respeitosa, de forma protetora, de forma bondosa, zelando pela reputação de Noemi, protegendo-a com sua permanência ali, para que ela não voltasse para a cidade de noite, e enviando mantimento para Noemi, e prometendo,
Versículo 13, volta lá, versículo 13, por favor. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, aí está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Ele está fazendo uma promessa. Eu o farei, eu vou te resgatar. E para garantir essa promessa, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã, tão certo como vive o Senhor. Ele empenha o nome dele, a promessa dele, em nome do Senhor. Vamos lembrar que ele era um homem temente a Deus, cumpridor da lei de Deus. E nós estamos vendo por todas as ações que ele tem tomado, que ele é esse tipo de pessoa com profundo temor de Deus. Agora, tão certo como vive o Senhor. Por que será que eles faziam questão de falar que o Deus era vivo? Porque os deuses dos povos à volta deles eram pagãos. Que eram pagãos? Eram mortos, eram ídolos. Vamos relembrar um pouquinho sobre essa questão. Salmo 115, versículo 1. O Senhor dele é vivo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A glória é do Senhor. Ele não divide sua glória com ninguém. Versículo 2. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Vamos lembrar que as nações de volta tinham ídolos visíveis, palpáveis, mas Israel cria um Deus vivo, não visível, não palpável. Daí as nações perguntavam: onde está o Deus deles? Agora o salmista vai explicar. Versículo 3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora vai falar dos deuses deles, dos ídolos. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, não de Deus. Tem boca os ídolos, e não falam. Tem olhos, e não veem. Tem ouvidos, e não ouvem. Tem nariz, e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, ou seja, mortos, os que os fazem, e quantos neles confiam. Aí nós podemos entender por que essa ênfase de Boaz, tão certo como vive o Senhor, é um Deus vivo. A conclusão de Noemi é que Ruth já fez a parte dela, e agora é a hora de esperar e descansar na fé, aguardando pacientemente o agir de Deus. Volta lá no texto de Ruth 3, põe o versículo 17, 18. Então lhe disse Noemi: espera, agora é hora de exercitar a fé, minha filha, até que saibais e que darão as coisas. A sua parte você já fez, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Era o momento de aguardar pacientemente o agir de Deus. Por que o agir de Deus? Porque Boaz é o instrumento de Deus. Agora, qual o significado mais amplo do que temos a aprender no capítulo 3? Aprendizado do capítulo 3. Primeiro ponto:
resgate de uma existência de futilidade. Vamos para o primeiro ponto. Como que era a vida de Ruth e Noemi? Como que é a vida das pessoas ainda hoje? Como tem sido a sua vida? O resgatador, ele não está simplesmente resgatando alguém da viuvez, simplesmente da pobreza, mas ele está também resgatando de uma existência de futilidade e frustração pessoal e social que está ocorrendo na vida de Noemi e Ruth. Ele estava resgatando de uma vida de futilidade. O que é uma vida fútil? É uma vida que está limitada ao próprio egoísmo, às próprias aspirações. Uma vida que não vê além desta vida, não vê além deste mundo, não vê além da vida presente. É uma vida fútil, é uma vida sem propósito, é uma vida sem razão de viver. Interessante que essa história, ela demonstra um aspecto de descansar ou ser feliz em Deus. Capítulo 1, versículo 9. Logo após a morte dos filhos, Noemi está desejando algumas coisas para suas noras. E veja o que ela diz: o Senhor vos dê que sejais felizes. Esse termo feliz tem ideia de descanso, tem ideia de sair da futilidade, cada uma em casa de seu marido. Puxa vida, uma vida sem futilidade é uma vida familiar, é uma vida do lar, é uma vida de mãe, é uma vida de esposa. Capítulo 3, versículo 1. Disse-lhe Noemi sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz, para que tenha descanso, para que não viva uma vida de futilidade. Diante disso, nós vamos podendo constatar o realizar da mulher que crê em Deus. Aqui não estamos falando de qualquer mulher, estamos falando da mulher que crê em Deus. A mulher que crê em Deus vê descanso, vê felicidade na vida em família, e em especial no seu papel de mãe. 1 Timóteo 2,15. Todavia, a mulher será preservada através da sua missão de mãe. Mulher, sua vida não pode ser de futilidade. Você que crê em Deus, saiba que você vai ter que ter uma prestação de contas da sua vida de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso, ou seja, o exercício da vida cristã. A sua existência se resume no quê? No que está se resumindo a sua existência, você que está me ouvindo. O que tem sido a sua existência? Coisas fúteis? Como que eu vou saber se são fúteis? Essas coisas vão ser levadas para a eternidade? Essas coisas fazem parte da sua missão diante de Deus? Como tem sido a sua existência? A sua existência está se limitando somente a esta vida? Ou tem como essência coisas eternas e coisas espirituais?
Essa é a primeira questão a ser aprendizada no capítulo 3. Segunda questão: para quem vive a vida à parte de Deus, que não tem compromisso com Ele, que não crê, que não tem essa fé no resgatador, que é o Cristo, lembrando que Boaz é uma tipologia de Cristo, para esse tipo de pessoa não há esperança, não há recurso, não há provisão, não há graça, somente a graça comum. E o que é a graça comum de Deus? Faz nascer o sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Essa é a graça comum. Mas essa graça pessoal, de intimidade, de desfrutar do amor leal de Deus, do amor benigno, isto não tem possibilidade. Mas aquele que crê no resgatador pode desfrutar desse amor benigno. E esse amor benigno permite casualidades segundo a sua vontade, restaurando a alegria. Qual a casualidade aqui? Ruth sai para respigar, entra num campo que ela não conhecia, o campo de Boaz. Lá ela toma conhecimento de Boaz, lá ela toma conhecimento da lei do levirato, lá ela toma conhecimento do parentesco. Uma casualidade, mas não é uma casualidade, é o propósito de Deus em ação. Deus é soberano, e esse propósito ele só caminha em favor daquele que crê. Para usufruir, para desfrutar desse amor benigno, a bondosa providência de Deus restaurando a alegria, a bondosa providência de Deus deu a Noemi a companhia de Ruth. A bondosa providência de Deus deu a Ruth agora a companhia de Boaz. Portanto, a benignidade de Deus tem sua expressão e revelação máximas na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o resgatador de todo o que nele crê. Você já depositou a sua fé nele? Você tem tido uma fé de fato e de verdade nele? Ou você tem tido uma existência de futilidade? Terceiro aspecto a ser aprendido no capítulo 3. Os planos e os propósitos de Deus são perfeitos. Nós é que somos imperfeitos. Muito do que ocorre em nossas vidas, estamos colhendo o que plantamos. Nós é que somos imperfeitos. Se fôssemos traçar os caminhos das nossas vidas, com certeza nós iríamos traçar um caminho direto às nossas aspirações egoístas e plenamente destrutivas, que terminam em caminho de morte. Sem esta percepção, faríamos isso. Mas Deus põe no caminho das nossas vidas curvas, ladeiras, obstáculos, para que possamos aprender a lidar com eles com base na fé. Existe um propósito de Deus em cada uma das nossas lutas, em cada uma das nossas provas. Existe um propósito, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sempre. Ainda que as circunstâncias digam ao contrário, como é na nossa história, fome. Ainda que o acusador pareça anjo de luz e estar no controle, Deus é soberano.
Os planos e os propósitos de Deus são perfeitos. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Note que a gente só vai poder desfrutar desse amor benigno se o poder dele estiver operando em nós, ou seja, formos nascidos de novo, selados pelo Espírito de Deus, para podermos desfrutar do amor recíproco, do amor leal e benigno do Senhor em nossas vidas. Aprendizado no capítulo 3: resgate de uma existência de futilidade. A vida sem crer no resgatador é caminho de morte. Os propósitos de Deus são perfeitos. Conclusão: benefícios em Cristo. Benefícios exclusivos de quem está em Cristo. Primeiro benefício: confiança na oração. Se a sua oração estiver de acordo com a vontade de Deus, ela sempre será respondida. A questão é estar dentro da vontade de Deus. A oração, ela não tem que ser sempre respondida, porque ela pode estar fora da vontade de Deus, pode estar dentro da sua vontade, que é o modismo que nós temos hoje, de tratar Deus como office boy, dar ordens para Ele, e a resposta tem que ser sim. Então ele é o servo da nossa oração. Isso é uma mentira maligna. Agora eu pergunto para vocês, vamos refletir um pouquinho na nossa história. Noemi sai de Belém, vai para Moabe, lá fica quase 10 anos. E eu pergunto que durante esse período que Noemi esteve em Moabe, que tipo de oração foi feita por Noemi durante esses 10 anos? Que não tinha resposta, porque estava fora da vontade de Deus. Agora eu pergunto, que tipo de oração tem sido a sua? Você está dentro da vontade de Deus? Está vivendo uma vida de futilidade? A sua oração tem sido de acordo com a vontade de Deus, conforme a sua palavra? Segundo benefício: segurança na ação. Ou seja, sempre dentro da vontade de Deus, Deus está nos conduzindo na direção certa. Esteja seguro da ação. Você está dentro da vontade de Deus, então está indo na direção certa, você vai estar sendo abençoado. Na nossa história, Ruth demonstrou segurança. Quando ela decidiu se entregar para o Deus de Israel e viver de conformidade com a sua palavra e com a sua vontade, ela teve ações seguras, firmes e respostas após respostas de Deus, abençoando, resgatando, libertando do mal. A vontade de Deus tem sido prioridade nas suas decisões? Ou você toma as decisões e depois pede a bênção? Você não procura analisar as suas decisões de acordo com o olhar de Deus, da vontade de Deus? Como eu vou poder servir melhor a Deus? A minha decisão vai permitir que eu o sirva melhor? Terceiro aspecto: certeza na esperança. Ruth espera a ação de Boaz e, sobretudo, a ação de Deus.
Ruth está exercitando a sua fé. E eu pergunto, como tem sido o nosso exercício de fé? Temos depositado a cada dia, a cada manhã, o andar do dia todo com fé no Senhor? Por último, descanso na redenção. Noemi e Ruth encontraram refúgio debaixo das asas do resgatador. E eu e você podemos encontrar refúgio debaixo das asas do resgatador, o Senhor Jesus Cristo. A questão é: você tem buscado estar debaixo das asas do Senhor? Você já encontrou o Senhor? Já achou refúgio nas suas asas? Que Deus nos ajude. Deus nos ajude. Que possamos, através desse aprendizado, aplicar as nossas vidas e viver para a glória do Senhor. Oremos. Senhor, agradecemos porque temos tido o privilégio de o Senhor ter sido o nosso resgatador, o nosso roero, que tem demonstrado a cada dia amor leal, amor benigno, um amor, Senhor, do qual não merecemos, mas temos o privilégio de receber de Ti. Que possamos, nesta fé, caminhar dentro da Sua vontade e que o Senhor possa conduzir os Seus propósitos para o nosso crescimento em nossas vidas e que possamos estar aprendendo de Ti para estarmos sendo Seus embaixadores, estarmos sendo sal, estarmos sendo luz, estarmos sendo filhos Teus no mundo em trevas. Que possamos refletir da Tua vontade e da Tua glória para o louvor do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai seja com cada um de nós. A superabundante graça de Jesus Cristo, Seu Filho, provada a cada dia. E a certeza de termos em nós Deus, o Espírito Santo, nos selando, nos guardando, consolando e ensinando. Que assim seja a Tua igreja agora e sempre. Amém. Amém. Pastor, lembrando que estamos hoje, desde o culto passado, nós estamos em 3 canais. Nós estamos no YouTube, no Facebook e também no Instagram, no canal da igreja, Igreja Bíblica Brasileira. Quem quiser acessar, dar seu comentário, fazer a sua pergunta. Inclusive tem um irmão, Balak, lá do Rio de Janeiro, fez um questionamento dentro da live sobre se tem a Igreja Bíblica Brasileira lá no Rio de Janeiro. A gente pode estar falando em off isso aí e vendo se consegue. Veja a maneira de se comunicar com ele. Isso. Que eu não conheço. Isso. E que ele tem uma dúvida, ele queria saber se Boaz era homem ou era mulher. Homem? Opa! Então a orientação é que as pessoas que tiverem dúvidas, seria interessante que assistisse os vídeos, está lá no canal disponível. Isso, desde o início, está na nossa playlist, lá tem um estudo de Ruth e demais estudos. Balak. Barak. Olha os vídeos anteriores, que Deus possa estar te abençoando e dando entendimento para você, ok? E a todos os nossos irmãos, um abraço amigos. Terça-feira estamos... E divulguem isso. os estudos para que possam ser compartilhados com mais pessoas, amém?